lavagem da diversidade, ou diversity washing. Mas para a gente entender a lavagem da diversidade, nós precisamos, primeiramente, entender o conceito da diversidade, inclusão, DI, ou usualmente utilizado, diversidade, equidade e igualdade, DEI. A diversidade e inclusão é um tema sobre pessoas, suas vivências e individualidades, que as fazem ser quem são e as tornam únicas. Assim, quando as empresas incentivam e aplicam esse tema, elas geram transformação em sua cultura organizacional. A diversidade corporativa simboliza a responsabilidade social da empresa em criar um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo, onde cada colaborador tem acesso às mesmas oportunidades, espaço e respeito. Eu enfatizei essa palavra porque ela é muito importante e pouco utilizada, infelizmente. E dentro desse cenário, temos todo um arcabouço jurídico com várias leis para trazer um amparo e uma segurança para as pessoas com deficiência, as pessoas com vulnerabilidades sociais e periféricas, dentre outras. Aqui eu não esgotei o tema. Existem várias leis, mas o juridiquês ele costuma ser um pouco chato. Então, eu coloquei a lei de cotas, que está completando 31 anos, e a lei 13.146 de 2015, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, apenas para exemplificar. A lei de cotas, em seu artigo 93, ela expõe que empresas com até 200 empregados têm que ter 2% de pessoas com deficiência. 201 a 500, 3% de pessoas com deficiência. 501 a 1.000, 4%. 1.001 em diante, 5% de pessoas com deficiência. Agora, as empresas, elas preferem pessoas com deficiências leves. Mas qual é o critério para estabelecer? Porque na lei não fala deficiência leve, média, grave. E isso tem que ser atribuído por um laudo técnico médico. Se um laudo técnico médico, ele avalia que uma pessoa com deficiência ela tem aptidão para trabalhar, por que uma empresa só pode acatar pessoas com deficiências leves? Não há critério legal e isso é uma injustiça e uma desumanidade, para não dizer outros atributos provenientes da própria lei. A fiscalização é muito branda, tênue, pífia até, e a punição quase inexistente. E quem é apto a fazer essa fiscalização é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. O fiscal, ele chega no RH ou na portaria da empresa e verifica quais são os deficientes contratados nesta empresa, por exemplo. Ou qual é o número de funcionários da empresa. Faz uma simples conta, vê se atingiu o percentual. Se atingiu, ótimo. Então, ok, obrigado. Se não atingiu, olha, tem que cumprir e retorna daqui 1 mês, retorna daqui 3 meses, ou não retorna, ou retorna daqui 1 ano, e fica por isso mesmo. Eu não estou incentivando a punição, eu estou efetivando o cumprimento da lei. Por quê? Já escutei muito e li também que a lei de cotas não pegou, ela não foi efetiva. Para quê? Se ela não está sendo cumprida.
A questão é o seguinte: se a lei não pegou, lei se pega, se não pega, o que pega é gripe, é Covid, lei tem que ser cumprida. E ponto. Já no artigo 88 da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o crime de discriminação. Crime. É um crime que ele prevê reclusão de 1 a 3 anos e multa. E a reclusão ela é uma penalidade mais severa do que a detenção. Esse crime de discriminação é praticar, induzir, incitar a discriminação. E essa discriminação, ela leva ao capacitismo. E o capacitismo é tão somente não contratar ou ter atitudes em detrimento de pessoas pelo simples fato delas serem deficientes. Mas e o diversity washing? A lavagem da diversidade, ou diversity washing, foi criado por Liliane Rocha, especialista nessa temática de diversidade e inclusão nas empresas. Essa mulher linda, negra, de cabelos ondulados, com os lábios pintados de vermelho, utilizando uma camisa azul. E ela expõe que o diversity washing tem sido realizado por organizações que não possuem práticas declaradas e efetivas de valorização da diversidade e de inclusão, mas que buscam obter benefícios por meio desses mecanismos. É uma forma de maquiar, de esconder, de manipular e impressionar o mercado de consumo ou criar uma imagem positiva perante a sociedade sobre as práticas e formas de tratamento de uma organização oferece a seus funcionários, mesmo que isso não existe internamente. É um marketing para obter benefícios, só que aquela empresa que está divulgando que é diversa, inclusiva, ela, na verdade, não é. Muito pelo contrário. E quais são as práticas da diversity washing, da lavagem da diversidade? Muitas empresas falam que praticam diversidade e inclusão, mas não há na empresa sequer um funcionário preto, por exemplo, ou um funcionário LGBTQIA+, ou um funcionário 50+. Não há adaptação no trabalho para funcionários com deficiência, PCDs, né? Quando necessário. Não há adaptação para as deficiências invisíveis, para as pessoas com transtorno do espectro autista. Não há intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, Braille, descrição dos participantes para as pessoas deficientes visuais, num evento da empresa, em reuniões, em lives, treinamentos. Como que a pessoa com deficiência vai se sentir parte do time, vai se sentir incluída no cenário da empresa, se ela não está verdadeiramente fazendo parte daquele contexto? Infelizmente, o rol é extenso. Ainda não entendemos que existe uma cultura diversa nas empresas. Entendemos que, atualmente, permanece a falta da
da questão a mudança do mindset, a questão da empregabilidade desses cenários de pouca visibilidade e empregabilidade dessas pessoas que são minoritários, mas que buscam ser cada vez mais atuantes, cada vez mais participativos. A importância da DI, da diversidade e inclusão, ou DEI, corporativa e a percentual de dados. Um cenário de vendas no Brasil, em 2021, realizado pelo LinkedIn, mostrou que 88% das empresas brasileiras preferem fazer negócios com companhias que tenham políticas de diversidade e inclusão entre seus pilares. Porque isso é fato, comprovado, atestado. Não sou eu. Se vocês fizerem uma pesquisa, uma busca simples na internet, e vocês vão encontrar. Porque equipes mais diversas são mais criativas. Equipes mais diversas geram mais resultados. Mais resultados é sinônimo de mais lucro. E geram mais valor agregado, mais pluralidade de ideias para o negócio. Mentalidade corporativa é o que falta ainda em várias empresas, pequeno, médio porte, que se dispõe a falar que eu tenho uma área de diversidade, mas você chega para visitar essa área de diversidade e inclusão, a primeira coisa que fala, olha, aqui temos o PCD. Opa! Esse PCD não tem nome? Ele é um pacote? Ele é uma carta? Respeito. Dados da primeira pesquisa de maturidade em acessibilidade das empresas brasileiras para pessoas com deficiência, que é a ABRH Brasil, indicam que mais de 70% das empresas possuem canais de denúncia com ações discriminatórias, preconceito e capacitismo. Lembram no slide anterior? Capacitismo da LBI, do artigo 88, que é penalizado como crime. Contudo, apenas 30% tem uma política de diversidade. Ah, estava bom demais, né, para ser verdade. 60% das organizações não contemplam acessibilidade digital para as pessoas com deficiência em sua comunicação corporativa. Ora, como que a pessoa contratada com deficiência vai fazer parte da estratégia da empresa, vai se sentir parte do time, se ela não tem acessibilidade para entender, para compartilhar, para ler a comunicação corporativa da empresa? 57% das empresas não possuem lideranças com deficiências. Eu questiono esse percentual, eu acho que ele é até menor. E apenas 10% delas oferecem um programa de mentoria para pessoas com deficiência. Também questiono, porque acho que ele está superestimado, mas que bom que foi citado. Digo ainda que 30% das companhias que investem em ações de inclusão o fazem por conta da obrigação legal de cumprimento de cota. Ok, mas acreditem, muitas empresas não cumprem cota, desconsidera cota, simplesmente não cumprem. Ainda, quando contratado o funcionário com deficiência, o salário é
até 30% menor, praticando a mesma função. Por quê? Ser deficiente emburrece? Ser deficiente traz uma pecha? É escandaloso? – 49 empresas brasileiras de alta relevância, sendo que 45% dessas 49 possuem mais de 1.000 colaboradores, é os 5%, né, da lei de cotas. E metade dos entrevistados ocupam cargos de liderança nesses locais. Ou seja, a diversidade ainda é um tabu. E quando a gente fala em tabu, o tabu tende a ser silenciado. E o silêncio, ele não acrescenta, ele não gera valor, ele não evolui, ele não agrega. Isso nós precisamos, nós, ecossistema geral, deficientes, não deficientes, neurodivergentes. Neurodivergentes não são considerados deficientes. As altas habilidades são consideradas uma condição, tá? Então, nós precisamos fazer uma movimentação de mudança, de transformação para esses números e esses percentuais. Esse é um outro estudo que mostra que no Brasil, 768 mil vagas reservadas para pessoas com deficiência. Nossa, que tanto, que volume alto. Mas 50% delas não são ocupadas. Aproximadamente 1% das vagas possuem contratação CLT. Neste cenário, muitas pessoas com deficiência, contratadas, CLT ou não, elas se sentem excluídas, elas não se sentem parte do time nas atividades das empresas. Elas sentem síndrome do pânico, elas sentem bullying, são vítimas de bullying, elas sentem solidão, elas sentem depressão. Por quê? Não basta contratar. Há que se ter uma mudança de mindset, há que se ter uma maturidade corporativa diversa. Temos que gerar as empresas, as pessoas, os colegas, os colaboradores, a alta liderança, os C-suites, né? Os gestores, presidentes, diretores, eles têm que estar engajados com este tema, criar empatia com os colaboradores e as pessoas com deficiência, gerar acolhimento e senso de pertencimento. Isso é extremamente importante. Conforme a Pesquisa Nacional de Saúde, 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade, que representam 8,4% dessa população, têm uma deficiência. Então, são cerca de 8,5 milhões de pessoas. Hoje, no Brasil, esses dados são de 2019. Temos 24,8 milhões de pessoas com deficiência. Essa mensagem, eu pedi autorização da Daniele Avelino, que dá palestras direto, trabalha em RH, além de trabalhar numa empresa super diversa e inclusiva. Ela é top voice do LinkedIn. Ela é deficiente auditiva, oralizada. E essa frase me impactou muito. Porque se você não estiver trabalhando intencionalmente para incluir, você está trabalhando intencionalmente para excluir. E nessa nuvem de palavras, eu procurei
porque isso representa muito todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas com diversidade, todas as pessoas que são vulneráveis, sociais, periféricas, todas as pessoas excluídas, mas eu não achei também um sinônimo de todos nós. Nós somos potência criativa, acima de tudo. Diversidade como regra e não exceção. Eu agradeço, estou aberta a perguntas, caso as tenha. Aqui está todos os meus contatos. E, mais uma vez, muito obrigada.